Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Arthur na voz. Vamos dar início aqui a um treinamento de tape reading, tá? Então eu quero dar início a alguns conceitos e a gente já vai seguir dentro do treinamento, direto e reto ao ponto, sem enrolação, tá? Então o que que a gente vai fazer aqui nesse treinamento? A leitura de fluxo, tá? O tape reading, por tradução, é a leitura de fitas que no ato do que ela foi criada, basicamente lá em 1910 e 15 por aí, quando estava surgindo a análise gráfica, esses camaradas aqui que foram Dow, Elliott, Wyckoff, esses camaradas eles tinham apenas algumas informações, que eram o seguinte: eles recebiam por fitas, tá? Até uma curiosidade interessante, deixa eu ligar minha caneta aqui. Eles recebiam por fitas as informações sobre os preços, né? Então, o que que eles recebiam nessas informações? Tempo, preço e volume. Como assim tempo, preço e volume? Eles tinham lá, por exemplo, ao meio-dia chegava a informação de que tal ativo estava com o preço, por exemplo, de 28,50. Ao meio-dia, às 12 horas, com um volume de, sei lá, 5.000 negócios. Essas eram as informações que esses caras tinham lá no início. Inclusive, até mesmo antes de surgir o gráfico, tá? Antes de surgir o gráfico, que a gente conhece como candlestick, que são as barras, o que existia era apenas isso, chegavam essas informações. E a título de curiosidade, o gráfico surgiu através dessa análise de fitas, do tape reading. Porque, de repente, esses camaradas, quem começou a criar análise técnica, eles começaram a pegar essas informações e falar, ah, tá, tal ativo veio a tal preço nesse momento. Aí na próxima informação ele veio a tal preço, depois a tal preço. Eles foram marcando essas informações. E aí alguém depois teve a brilhante ideia de unir os pontos. E aí foi criado o gráfico de linhas. Surgiu assim. Então olha que interessante. De fato, o mercado financeiro, o início da análise técnica, deu início a algumas coisas, alguns padrões, algumas ferramentas que a gente utiliza até hoje. Então foi assim que surgiu. O tape reading nada mais é do que a leitura de fitas. Essa leitura de fitas, como é que a gente faz hoje? São ferramentas gráficas, tá? São ferramentas que a gente tem nos dias de hoje, que essas ferramentas aqui, elas me dão informações pontuais sobre preço, tempo e volume. Então a gente tem aqui várias ferramentas que vão me falar de preço. São ferramentas que a bolsa tem, que elas me mostram quais são os players que estão atuando no mercado, desde os pequenos, que não tem muito interesse para a gente, até os grandes. Então, players que estão negociando milhares de contratos, a gente tem acesso através dessas ferramentas, tá? Que estão disponíveis na maioria das plataformas. Embora as configurações avançadas dessas ferramentas só em plataformas mais caras que você vai ter acesso. Então, para você operar tape reading, eu utilizo o Profit Chart Pro, tá? Da Nelogica. Então, vai ser necessário ter acesso a essa plataforma. Mas essas ferramentas, elas me dão essas informações que eu não posso ver só dentro do gráfico, tá? Quando eu vejo só gráfico, eu estou vendo apenas preço. Eu estou vendo apenas a movimentação dos candles. Quando eu tenho acesso a essas ferramentas, cada uma delas me dá informações diferentes. Por exemplo, essa ferramenta aqui, deixa eu limpar. Essa ferramenta que eu vou colocar em azul, ela está me mostrando quais são os players que estão comprados. Perdão,
quais são os players que estão ofertando ordens no mercado. Então, de um lado aqui eu tenho compra, de outro eu tenho venda, e me mostra esses players que estão ofertando compras e vendas dentro do mercado. Ou seja, estão apregoando lotes. Eu tenho acesso a isso. Tem outra ferramenta que é o Times in Trades que vai me mostrar os negócios sendo feitos. Até mesmo, por exemplo, a UBS vendeu 5.000 contratos. Desses 5.000 contratos, a Clear comprou 2.000, o BTG comprou mais 3.000 e finalizou. A gente tem acesso a todas essas informações. Agora, a gente vai usar tudo isso? Não. Eu vou linkar o que a gente vai utilizar, pelo menos o que eu utilizo e o que funciona para mim, no decorrer desse treinamento do Tape Reading. Agora eu estou só conceituando ele. Então vamos voltar aqui a alguns conceitos básicos que é importante saber, né? O Tape Reading, na tradução, é lendo fitas, é uma metodologia para analisar o mercado. Quantas metodologias existem? Várias. Existem várias escolas de análise técnica, né? Mas as mais conhecidas são o Tape Reading, análise gráfica, análise fundamentalista. E eu utilizo análise técnica discricionária. Eu procuro ler o contexto do mercado. Tá, Arthur, mas qual escola você usa? Todas. Eu utilizo todas as escolas. Eu faço uso de vários conceitos do Tape Reading. Eu faço uso de muitos conceitos da análise gráfica, do Price Action. Também faço a leitura fundamentalista. Junto isso em estruturas macro e micro e faço meus negócios, tá? O Tape Reading também é chamada de leitura de fluxo, fluxo de ordens, tá? É uma técnica que busca identificar o comportamento dos participantes do mercado. Através dessas ferramentas que a gente utiliza, a gente pode sim ver quem está comprando, vendendo e onde, que é o mais interessante. Se a identificação foi naquele momento que os players querem comprar, o trader vai comprar. O mesmo vale para a venda. Por quê? Imagina comigo que eu tenho, naquele momento, eu vou fazer aqui em barra, naquele momento que eu estou, por exemplo, vou contextualizar com você. Estamos em tendência de baixa. E aí o preço chega num suporte. Vou colocar um suporte em verde aqui. Deixar simples, uma região de interesse. E aí quando o preço chega lá naquele ponto, exatamente aqui nesse ponto, eu faço minha leitura de fluxo. E aí eu percebo que nesse momento eu tenho uma pressão compradora, um interesse na compra desse tamanho e um interesse na venda desse tamanho. O que eu vou fazer nesse suporte, nessa região de interesse? É muito mais provável que a compra dê mais certo. Que se eu fizer uma compra nesse ponto, o preço vai seguir para cima, né? É muito mais provável. Então, a leitura de fluxo, ela me dá isso aqui, ó. Ela me dá essa informação. Ao invés de eu ficar caçando chifre em cabeça de égua, eu valido a leitura de fluxo em regiões que eu já queria entrar. Então, se eu estou querendo fazer uma entrada numa linha de tendência, quando ele chega lá, eu vou para a leitura de fluxo e vou ver qual é a participação dos players naquele momento. Se estão interessados em entrar a favor da operação que eu queria fazer ou não. Se não estão, se eu estou querendo comprar, eu estou vendo uma puta pressão vendedora, eu não faço nada. Se eu estou querendo comprar, eu estou vendo que tem força compradora, grandes players estão comprando, eu compro com eles. E uma grande vantagem disso tudo é que essa leitura de fluxo, ela pode me dar o timing correto. O que é o timing correto? Você já reparou que algumas operações, às vezes você faz, por exemplo, eu queria comprar nesse suporte. Aí eu faço a compra nesse suporte e o preço amarra lá, amarra, depois vai? Pois é, se você fizer a leitura de fluxo, souber fazer a leitura de fluxo, amadurecer a sua leitura, você pode esperar dentro dessa região esse preço trabalhar e quando de fato for ter a força compradora, você entra no momento que ela vai existir. Então você vai pegar o timing, tá? O timing correto. A leitura de fluxo que eu utilizo é para me dar timing na operação. Eu já tenho a minha leitura gráfica, os pontos que eu quero operar, os pontos que eu quero entrar,
os pullbacks que eu quero participar, mas eu valido eles com a leitura de fluxo. Eu tenho as minhas regiões de interesse, suportes, resistências, linhas de tendência, mas eu valido eles com a leitura de fluxo. Então é isso que eu vou utilizar para ter timing nas entradas, tá? O tape read permite a análise do comportamento dos participantes do mercado e tomada de decisão a partir disso. Não há um setup, tá, pré-programado. Porém, há estratégias. Por que não há um setup? Porque a leitura de fluxo ela é muito dinâmica. Aqui, na leitura de fluxo, você tem que pensar. Você vai ter que colocar a cabeça para pensar. E é por isso que, para todos os meus alunos, eu sempre disse, a leitura de fluxo deixa por último. Enquanto você não estiver entendendo o básico sobre o mercado, o básico sobre as leis de mercado que eu ensino, você vai ficar perdido, tá? Um leitor de fluxo, ele se preocupa em saber duas questões. A primeira, onde os players estão apregoando suas ordens do book de ofertas. A partir disso, se sabe as intenções dos players. Também onde, em quais preços e por quanto tempo as ofertas estão no book. Tudo isso são informações, inclusive os blefs. Vou falar deles depois, quando eu for falar de book de ofertas. Segundo, o segundo ponto é a agressão. O que é a agressão? Tá? Já vou conceituar com você agora. A agressão é... Deixa eu colocar um pretão aqui. Vamos lá, papel e caneta na mão. O que é um passivo? O que é um passivo? Uma ordem passiva é aquela ordem que eu vou lá no gráfico e apregoo ela. Eu coloco lá uma ordem de compra, por exemplo, vou colocar aqui, compra 5 contratos. Eu apregoei uma ordem de compra. Isso é uma ordem passiva, tá? Eu estou falando, ó, nesse ponto aqui, por exemplo, no índice, aos 122.500 pontos, eu quero comprar 5 contratos. Nesse caso, se o preço, por exemplo, ele está caindo, enquanto ele não chegar lá na minha ordem, eu não negocio. Se o preço chegar aqui pertinho, a um tique da minha ordem, e voltar, eu não comprei nada. Para me negociar, esse preço tem que ir lá tocar na minha ordem dentro do gráfico. Aí eu entro comprado e aí vai ter a dinâmica da operação, tá? Isso é uma ordem passiva. O que, Arthur, é uma ordem ativa, tá? Ou agressão. Vou colocar aqui. Agressão. Agressão são as ordens a mercado. Você já viu lá na sua plataforma que tem um botão assim, a mercado, que você pode ir lá e clicar? Quando você clica a mercado, você dá o clique, você entra onde o preço está. Então, por exemplo, se a gente tem uma tendência de alta e o preço está nesse momento, o preço está exatamente aqui, e você clica a mercado, você vai entrar comprado aqui, exatamente naquele ponto. E isso, para a gente, até que não tem tanta diferença. Mas na leitura de fluxo, quando a gente identifica grandes players que estão tomando o mercado, agredindo, isso tem um significado dentro de alguns contextos. Então é muito importante a gente saber esse conceito de passivo e ativo. O passivo são as ordens que a gente vai ver no book de ofertas, o que estão apregoando, tá? O que estão apregoando lá no mercado. Por exemplo, aos 122 mil pontos eu quero comprar 5 mil contratos. Isso é uma ordem passiva, tem um significado. Também pode ser um blefe, tá? Nós vamos falar disso lá dentro da leitura de fluxo. As agressões não tem como ser blefe, porque o Times in Trades ele mostra o que foi negociado. Então, quando o Times in Trades mostra lá o BS comprando 5 mil contratos, ela comprou 5 mil contratos. E é isso. Então, aquele negócio aconteceu, tá? Aquele negócio aconteceu. E isso tem um significado muito diferente. Por exemplo, se a gente vê numa certa posição, vamos contextualizar.
Depois lá na frente eu vou quebrar isso também porque eu não utilizo, mas eu quero contextualizar sobre a leitura de fluxo num conceito geral. Imagine que eu estou querendo comprar nesse suporte aqui, vou colocar ele em amarelo. E aí na minha leitura de fluxo, eu vejo que a UBS, vou colocar em maiúsculo aqui, a UBS, ela está comprada no mercado, naquele momento, durante o dia, com mais de 30 mil contratos. Está com muitos contratos comprados. E aí, eu vejo que o preço, ao voltar nessa posição aqui, a UBS começa a comprar de novo, comprar mais. Significa que ela está aumentando sua posição. Ela já é um player comprado e está agredindo mais o mercado. Isso tem significado. Da mesma forma que se o preço vem caindo, a UBS continua a comprar lá com muitos contratos. E aqui ela começa a comprar, pode ser que ela esteja defendendo a posição, porque ela está muito carregada na compra e quem está comprado não quer ver o preço caindo. E essa galera tem dinheiro para poder tentar manipular o mercado com o dinheiro. Esses caras têm milhões, bilhões, então eles conseguem sim se defender. Se está vindo uma força vendedora, eles conseguem dar uma parada nela e falar, opa, peraí, daqui você não vai passar tão fácil não. E essas coisas a gente pode ver. Então aqui estão alguns conceitos já de agressão e passivo que a gente vai usar lá na frente, tá? Nas ferramentas certas. E por enquanto é isso. O que a gente vai utilizar, tá? O que eu, Arthur, faço? Eu gosto de unir, tá, os conceitos e padrões do tape reading ao meu operacional gráfico. Eu já tenho um operacional gráfico, tá? É só para esse action? Não, eu faço análise discricionária, eu já disse. Mas eu gosto de unir o tape reading para me dar o timing mais preciso nas entradas. Eu gosto de entrar quando realmente há uma grande probabilidade do mercado pegar uma força de impulsão, né? Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar? Isso aqui, pessoal, não são indicadores, são ferramentas, é diferente, tá? Porque essas ferramentas elas me mostram em tempo real. O que a gente vai utilizar? Book de ofertas, Superdom, Times in Trades, Volume Profile, Livro Visual e outros. Através dessas ferramentas e algumas configurações delas, a gente vai utilizar para fazer a leitura de fluxo, tá bom? Então, agora, nas próximas aulas, vocês vão ver aula de Book de ofertas, do DOM, Times in Trades, Volume Profile, Livro Visual e outros. E aí, lá na frente, no final desse treinamento, dessas aulas, a gente vai fazer a leitura de fluxo em replays de mercado, para a gente poder pausar e falar sobre esses acontecimentos. Beleza? Tamo junto e até a próxima aula.